Graças e paz, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração que talvez vai fazer algum sentido para você. Não é um Praticando a Palavra podcast, mas a gente ainda assim vai entrar na Palavra de Deus, tá? Só que vai ser um pouco mais curtinho, em caráter de pílula. Eu quero falar de uma experiência que eu tive com o Senhor hoje pela manhã, enquanto eu estava aqui na minha janela, né, dando uma olhada na paisagem, dando uma olhada nas coisas aqui. E Deus falou comigo através de uma trivialidade da vida, né? E eu achei interessante porque às vezes a gente espera que Deus vai falar com a gente de formas sobrenaturais, que Ele vai usar um profeta, uma pessoa desconhecida, que Ele vai fazer um movimento completamente extravagante. E na verdade Deus vem, quebra a nossa rotina e faz da nossa rotina um momento especial com Ele. E Ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. Ele fez isso comigo hoje. Vira e mexe, Ele faz isso comigo. Às vezes eu não compartilho dessas coisas porque são coisas muito pessoais, coisas que Ele tem para falar comigo, para tratar comigo. E eu consigo discernir que essas coisas são só para mim, que são revelações pessoais, então não são revelações para serem compartilhadas. Mas outras não, outras eu sinto como essa, né, de compartilhar, porque talvez faça sentido para você também. Então, obviamente, como eu falei, a gente vai entrar na palavra, eu vou trazer um texto aqui para a gente poder embasar. Eu sempre tento embasar tudo no texto bíblico, porque a palavra é a revelação do próprio Deus, né? Então, eu não quero que fique só do meu pensamento, da minha conjectura, e eu acho que se Deus também traz uma revelação para nós, eu acho não, tenho absoluta certeza, porque a própria palavra fala isso, né? O primeiro crivo que eu sempre tenho quando me vê uma revelação, seja uma coisa diretamente a mim, ou através de alguma pessoa, através de terceiro, principalmente quando vem através de terceiros, né, de pessoas que talvez eu não tenha tanta intimidade, não conheça tanto o caráter, a índole, a vida fora das igrejas, eu sempre tento passar pelo crivo da palavra, porque a palavra é o nosso filtro para a profecia. Então eu sempre tento vir para a palavra e ver o que o Senhor tem para me revelar, ou melhor, o que Ele tem para me confirmar sobre aquilo que Ele já falou comigo através da palavra, para que isso corrobore. Então a gente vai ler o texto aqui também de Tiago capítulo 4, tá? A gente vai ler Tiago 4 a partir do versículo 2 também. Mas primeiro deixa eu compartilhar a experiência que eu tive. É uma experiência bem simples, bem curta. Eu tava aqui na minha janela, né, pela manhã. Se você não sabe, acredito que não, né? Muita gente não deve saber, mas eu moro num condomínio de prédios. E de frente para a janela do meu quarto aqui tem uma piscina, né? Que é a piscina do condomínio. E eu moro nesse condomínio há mais ou menos uns 7 anos, ou um pouco mais, talvez, né? Tem bastante tempo que eu já moro aqui. E eu acho que se eu usei a piscina do condomínio mais 3 vezes, cara, foi muita coisa, assim. Eu lembro que teve uma época que eu usava com uma certa frequência. Não, eu acho que eu já usei mais de 3 vezes, sim. Eu parei de usar porque eu tive uma experiência muito ruim. Eu usava com uma certa frequência, até que em um determinado momento da minha vida eu tive uma alergia chamada dermatite de contato. E foi uma reação alérgica que eu tive no meu corpo em relação a um produto que era usado na piscina, né? Eu tive contato com esse produto e eu tive uma reação alérgica, eu tive um grande problema com isso, gastei muito dinheiro com médico, com remédio, tentando resolver essa alergia que eu tive. Foi algo bem complicado de passar por. E acabou que passou e depois disso eu tomei um certo trauminha assim na piscina, né? Eu nem sei se mudaram o produto, enfim, mas eu preferi não pagar para ver, né? E desde então eu nunca mais usei a piscina. E já fazem mais ou menos aí 7 anos ou 6 anos e pouco que eu nunca mais fui na piscina. E hoje eu tava aqui olhando pela janela, olhando para a piscina tava vazia, que é um milagre, né? Se você mora em condomínio que tem piscina, você sabe que é um milagre a piscina tá vazia. E a piscina tava vazia, tava bem atrativa, bem convidativa, a água tava bem limpinha. Tá um climazinho bem gostoso aqui no Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu moro, né? Então me deu muita vontade de ir. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque eu falei assim, eu comigo mesmo, nos meus pensamentos, eu fiquei pensando, cara, é engraçado, né? Eu moro aqui há 7 anos, eu pago um condomínio, eu tenho direito de usar essa piscina, mas eu não tô usufruindo dela. E eu lembro que enquanto eu pensava isso, o Senhor trouxe algo ao meu coração, né? E Deus, ele sabe exatamente o que fazer, no tempo que fazer, Ele coloca um pensamento na sua cabeça. Deus é o melhor terapeuta que tem, querido, sabe? Eu sei que Ele capacita homens, Ele capacita seres humanos. Eu sou um usuário de terapia, eu faço terapia, eu acho muito importante a capacidade que Deus dá para o ser humano para te ajudar a resolver as suas situações emocionais, os seus pensamentos, a sua psique. Eu acho isso muito importante. Mas ninguém supera o Senhor, né, nas terapias da vida, porque, cara, Ele sabe exatamente o pensamento que planta em você e a chave que Ele tem que trazer para acessar aquele pensamento e fazer você desconstruir aquilo dentro de você, né? E aí eu lembro que quando eu tive esse pensamento de, cara, eu tenho direito a algo, mas eu não estou usufruindo, a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi, cara, vocês são assim com o reino dos céus. Vocês têm direito, mas vocês não usufruem. E aquilo me impactou demais, assim, me impactou de forma negativa em primeiro momento, porque a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu tenho direito a muita coisa relacionada ao reino dos céus e coisas que eu não estou usufruindo. E uma das primeiras coisas que me fez pensar, obviamente, foi as minhas orações que não são respondidas, cenários que eu tenho vivido na minha vida, cenários até adversos que eu tenho vivido durante muito tempo.
e que talvez eu já tenha acesso a essas realidades de resolução desses problemas, de resolução dessas condições e situações adversas que eu tenho vivido, mas que eu não tenho conseguido acessar, talvez por não ter encontrado ainda a minha identidade de filho, né? Porque quando a gente não se considera filho, a gente acha que sempre tem que estar ali implorando para que o pai nos dê algo, né? E a gente tem que pensar da seguinte perspectiva: quando você está na casa dos seus pais naturais, por exemplo, né? Que são os seus progenitores ali, as pessoas que te colocaram no mundo, geralmente você não vai pedir para abrir a geladeira e pegar um prato de comida que você quer comer. Geralmente você abre lá porque você tem intimidade, você tem relacionamento, você tem acesso porque você é filho, né? Então você abre aquela geladeira e você pega aquele prato de comida, né? Você geralmente não vai precisar pedir para ir ao banheiro, você tem acesso ao banheiro porque a casa, de certa forma, também é sua, ainda que você hoje talvez, né, já esteja mais velho, já tenha sua independência, já more sozinho, já tenha sua própria família. Ainda assim, quando você vai na casa dos seus pais, você tem essa intimidade, você tem essa liberdade. Você vai na casa de um estranho, você vai na casa de um patrão, por exemplo, né? Você vai começar a trabalhar numa empresa, geralmente você tem que pedir alguns acessos, porque você é funcionário, né? Se a gente trouxer para a realidade da Bíblia, você é escravo. E essa é a mentalidade que às vezes a gente tem. A mentalidade de funcionário, a mentalidade de escravo, ou seja, eu não tenho acesso liberado a determinadas coisas, eu não posso acessar determinados lugares, né? É a perspectiva que nós temos de empresa. Quando a gente começa a trabalhar na empresa, para que a gente tenha acesso às dependências da empresa, geralmente a gente vai precisar de quê? De um crachá. Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa muito informatizada, né? Numa empresa muito tecnológica, então a primeira coisa que a gente precisava ter ali era um crachá, e eu lembro que nos dias que eu esquecia meu crachá em casa, né, que eu trazia o crachá para casa e às vezes esquecia de levar no outro dia, era um Deus nos acuda, cara, porque eu não conseguia ter acesso a nada, eu dependia de um monte de gente para conseguir me dar acesso aos lugares, porque tudo precisava de crachá. Então, por exemplo, para eu acessar o refeitório e conseguir almoçar, eu precisava do crachá para ter acesso. Para eu andar de elevador, eu precisava do crachá para ter acesso, porque você tinha que encostar o crachá, ele lia ali por indução NFC, eu digitava o andar e ele abria as portas para eu conseguir ter acesso aos andares. Para eu chegar nos andares e eu ter acesso às dependências dos andares, das baias, dos lugares do escritório, eu precisava do crachá também para abrir as portas. Então, ou seja, para tudo eu precisava do crachá. E se eu não tivesse esse crachá de funcionário, eu não conseguia acesso a nada. Logo, eu dependia das pessoas. E às vezes a gente tem essa perspectiva também do reino, de que a gente precisa de um crachá para tudo, a gente precisa de um terceiro, a gente precisa de alguém para abrir as portas para a gente, quando na verdade, quando nós somos filhos, quando nós somos os donos da empresa, nós temos aquela empresa também como herança para nós, sabemos que, cara, essa empresa, né? Aqui eu tô fazendo essa alegoria, tá, irmãos? Eu não tô querendo dizer que o reino do céu seja uma empresa, me entenda bem aqui, tá? Eu não tô querendo dizer que o reino de Deus é uma empresa, não, mas eu tô trazendo essa alegoria porque talvez você trabalhe numa empresa e vai ficar mais fácil você entender. Eu tô contando aqui uma espécie de parábola como Jesus fazia para que você entenda de forma mais simples, ou não, né? Mas quando você é dono da empresa ou filho do dono da empresa, geralmente você não vai precisar de um crachá. Ou se você precisar de um crachá, você vai ter um crachá que vai te dar acesso a todas as dependências daquela empresa. E não um acesso limitado a determinadas áreas, como um funcionário tem, sabe? Então, é uma perspectiva bem diferente. Quando você vai na casa de um estranho, quando você visita na casa de alguém, geralmente você não vai meter a mão e abrir a geladeira. Eu sei que tem pessoas que são mais sem noção e fazem esse tipo de coisa, né? Mas se você teve um mínimo de educação dada pelos seus pais, aí você não vai fazer isso na casa de um estranho, chegar e sair metendo a mão na geladeira e pegando água e fazendo sei lá o quê, né? Você vai pedir: ei, você pode me dar um pouco de água? Ei, você pode me dar isso? Você pode me dar aquilo? Ei, eu posso ir ao banheiro? Você vai ter essa cordialidade, essa educação. Você vai agir com gentileza, com polidez. Por quê? Porque você não está na sua casa, você está na casa de uma outra pessoa. Agora, quando você é filho, não, você tem esse acesso. E o Senhor falou muito isso comigo, ele falou, sabe, é assim que vocês lidam comigo, vocês já têm acesso liberado a grande parte do reino. Óbvio que Deus quer que nós façamos orações por determinadas coisas que a gente ainda não acessou, porque a gente não está pronto para acessar, e Deus só vai liberar essas coisas quando de fato nós estivermos prontos, e a gente rega esses acessos através da oração. A oração ela nunca tem que cessar, mas já existem coisas que já estão liberadas para nós. A gente só precisa acessar, a gente só tem que ter coragem de pedir. E aí que entra o texto aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 2, porque ele vai dizer para a gente assim, ó: querem o que não têm e até matam para conseguir, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque
não pedem. Então eu vou parar por aqui, depois a gente vai ler o resto, tá? Mas olha como que ele termina essa passagem, esse versículo 2, né? A parte B do versículo. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Eu acabei de ler um livro bem curtinho, do Bruce Wilkerson, chamado A Oração de Jabes. É um livreto, é um livrinho pequeno, um livro de bolso, né? Que a gente chama, livro de cabeceira, não sei como você escolhe chamar. É um livro que tranquilamente dá pra você ler toda semana, se você quiser. Você lê ele em 2 dias, até um dia, se você tiver com tempo ali pra ler direto, mas eu te aconselho a dar uma estudada nele, porque é um livro de estudo, ele vai desmembrar essa oração de Jabes, e ele é bem pequenininho justamente porque a história de Jabes é bem pequena, tá? A história de Jabes, ela tá contada, se eu não me engano, no texto de Juízes, né? Lá no final do capítulo, quando tá falando de genealogia. Você sabe que livro de genealogia geralmente é aquele livro que a gente menos gosta de gastar tempo, né? Porque a gente acha que ele é desinteressante. Ah, cara, só vai falar que fulano era filho de Ciclano, Ciclano era filho de Beltrano, não vai ter nada de relevante ali para que eu tenha que conhecer, né? Mas, cara, tudo que tá na Bíblia é relevante. Eu já tive uma experiência com o Senhor em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 também é um livro de genealogias, é Mateus traçando a genealogia de Cristo. E eu lembro que quando eu fui começar a ler esse capítulo, eu falei, ai meu Deus, genealogia, lá vem. E eu tava zero expectativa, mas o Senhor falou fortemente comigo naquele dia no livro de genealogia, e a partir dali surgiu uma palavra que edificou a vida de muita gente. Então não despreze os livros de genealogia. A oração de Jabes está incluída num texto de genealogia. Então o autor, ele tá ali traçando toda uma genealogia, dizendo que fulano era filho de Beltrano, Beltrano era filho de Ciclano, e de repente ele abre uma aspas e começa a falar de Jabes. E ele vai dizer que Jabes nasce numa condição adversa, ele nasce sobre uma sentença. A mãe dele coloca o nome dele de Jabes, que significa o filho da minha dor. Então o nome desse cara já é um nome contrário àquilo que ele de fato seria. E Deus adora essas histórias de pessoas improváveis. Vai dizer que em determinado momento da vida dele, Jabes fala assim, cara, eu não nasci pra ser isso. E obviamente aqui eu tô parafraseando o texto, porque a história de Jabes é muito mais curta do que isso. Ela basicamente se baseia na sentença que a mãe dá sobre o nome dele, a oração de Jabes e a resposta de Deus, e acabou a oração ali. Acabou a história de Jabes em toda a Bíblia, você nunca mais vai ouvir falar dele. Só que, embora seja uma história muito pequena, ela traz algo muito relevante pra gente, e por isso originou-se um livro dessa oração, e é um livro bastante interessante. E o que me chama a atenção é que Jabes tem coragem de pedir aquilo que ele sabia que ele tinha direito a ter acesso, né? E é algo que às vezes a gente deixa de fazer, cara. E aqui eu não tô pregando pra você a teologia da prosperidade, tá? Antes que você pense nisso, o Glaucio tá mudando a vertente do canal, tá começando a pregar a teologia da prosperidade pra ver se as coisas acontecem. Não é sobre isso, é realmente algo que o Senhor colocou no meu coração, e você pode atribuir isso, talvez não só pra sua vida financeira, no sentido próspero da coisa, até porque prosperidade não é só finanças, não é só bens materiais. Prosperidade é você estar bem em todas as áreas e aspectos da sua vida, inclusive a área espiritual. Você, do outro lado, pode ser uma pessoa extremamente próspera financeiramente, materialmente, mas pode estar com uma vida espiritual seca. Então você pode fazer essa mesma oração, você pode pedir essa mesma petição aqui que Jabes fez, que Tiago nos instrui a fazer, que essa experiência que eu tive hoje me estimulou também a buscar por isso, para que a sua vida espiritual volte a ser reacendida, possa ser reavivada, para que esse vale de ossos secos aí, né, assim como diz Ezequiel 37, volte à vida, volte a viver, tá bom? Então não atribua uma coisa a outra. Prosperidade não necessariamente tem a ver com dinheiro, com bens materiais, pode ter a ver com a sua vida espiritual também, beleza? Então, cara, a história de Jabes vai dizer isso, que a mãe dele libera essa sentença sobre a vida dele, mas só que ele não se conforma com isso, e ele faz uma oração para Deus, e ele pede ao Senhor, Senhor, eu peço que me abençoes, eu peço que o Senhor alargue as minhas tendas, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a sua mão seja sobre mim, e que o Senhor me livre do mal. E vai dizer que o Senhor atendeu às suas petições, e o tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. E acabou a história de Jabes, você não vai escutar mais falar de Jabes. Então, o autor, ele faz questão de abrir essa aspas só para contar isso. E o que isso revela pra gente? Que Deus não tem problema com as nossas petições. Ele, na verdade, quer que a gente peça. E conforme nós vamos pedindo, ele vai podando aquilo que de fato nós deveríamos pedir e aquilo que de fato nós não deveríamos pedir, né? Ele vai mudando as nossas intenções de oração. Eu acredito que, assim como eu, você do outro lado já deve ter feito orações ao longo da sua vida, lá atrás, no passado, que hoje você ora completamente diferente, porque você entendeu que aquela oração que você fazia já não compactua mais com a pessoa que você é hoje, com o caráter que você tem hoje, com a mentalidade que você tem hoje, com o coração em Cristo que você tem hoje. E que se você tivesse aquilo que você pedia lá atrás, cara, isso não ia fazer sentido nenhum para o seu momento atual. Então, o que Deus quer que nós façamos é que nós peçamos aquilo que nós queremos. Não significa que Ele vai te dar tudo aquilo que você quer, né? A própria palavra vai dizer que nós, sendo pais ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor? Não nos dará o Espírito Santo, né? Tem uma versão que vai dizer não nos dará o Espírito Santo, que é o que de melhor Ele poderia nos dar, mas outra versão vai dizer
quem dirá o Senhor não lhes dará aquilo que vocês pedirem. Só que se a gente ler essa mesma passagem um pouco antes, a gente vai ver Deus dizendo pra gente, né? Se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho pedir peixe, você vai dar uma serpente ou um escorpião? E um outro evangelho vai dizer escorpião. Vocês vão dar coisas ruins se seus filhos pedirem coisas boas? Então o que Deus está dizendo é, cara, vocês às vezes até pedem coisas boas, mas a especificidade da oração de vocês é ruim. Então, por exemplo, vamos supor que, eu quero muito ter um casamento. Esse é um pedido bom? Claro que é. Deus é oposto ao casamento? Claro que não. Só que às vezes nós pedimos uma pessoa específica para Deus e aquela pessoa não é boa pra gente, né? Então, sei lá, você pode pedir para Deus assim, poxa, Senhor, eu tô vivendo o ministério, eu preciso me locomover para muitos lugares, para muitas igrejas, eu sou um missionário, eu faço ações sociais, obras sociais, eu faço muitas coisas, poxa, eu queria muito uma forma de locomoção. E você tá ali orando muito para que Deus te dê uma moto, por exemplo. Não, porque a moto é mais rápida, eu vou me locomover, não vou parar em trânsito, eu estaciono em qualquer lugar, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, isso não é um pedido ruim, só que às vezes a especificidade da sua oração para Deus é algo ruim. Deus está vendo que você talvez com uma moto vai ser um pouco mais imprudente, pode sofrer um acidente que possa parar o seu ministério. Ou talvez ele queira te dar um carro, porque com o carro você vai conseguir levar mais pessoas para fazer as missões junto com você. Então não é que a sua oração seja ruim, às vezes é a especificidade dela que é ruim. Você só não entendeu aquilo que você deve pedir. Então assim, quer um conselho de amigo para amigo, de irmão em Cristo para irmão em Cristo? Cara, tente orar mais sem especificidade. Senhor, eu queria muito isso daqui, mas que seja conforme a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei que o Senhor não vai me dar uma cobra se eu te pedir um peixe, e nem uma pedra se eu te pedir um pão. Então eu quero o pão. E eu quero o peixe, mas eu não sei que tipo de pão nem que tipo de peixe. O Senhor sabe qual é o tipo de pão que é bom para mim. O Senhor sabe qual é o tipo de peixe que é bom para mim. Então, às vezes, o que estraga as nossas orações genuínas são as especificidades dela. Então, olha que interessante a oração de Jabes. O que ele está falando para Deus é, Senhor, eu confio completamente na tua vontade. A única coisa que eu estou te pedindo é que o Senhor me abençoe, mas que seja a sua bênção. Ele não pediu nada específico. Ele não falou, eu quero uma mansão em tal lugar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero um PlayStation 2, eu quero uma cama assim, eu quero uma cama assada. Não, eu quero que o Senhor me abençoe e que seja a tua bênção. Eu quero que o Senhor alargue as minhas tendas e não importa como que isso vai ser. Isso vai ser o quê? Em espaço geográfico? Vai ser um alargamento de tendas espiritual? Um alargamento de tendas emocional, psicológico? Eu não sei. Alarga as minhas tendas de alguma forma, sabe? Me faz alcançar a vida de mais pessoas, me faz ter mais impacto no bairro que eu moro, no condomínio que eu moro, me faz ter mais impacto na minha comunidade, com os meus amigos, na faculdade que eu estudo, no trabalho em que eu atuo, sabe? Alarga as minhas fronteiras, Senhor, me leva para outros lugares, me leva para falar com outras pessoas, mas eu não vou determinar se eu quero ir para o país XYZ, eu quero ir para o país que o Senhor quiser me mandar. Hoje em dia a gente vê as pessoas, né, principalmente os missionários aí, tem muita gente não fazer missão em Orlando, muita gente não fazer missão na Inglaterra, né, na Europa. Nossa, é legal, é incrível. E eu não estou dizendo que o Senhor não possa mandar as pessoas fazerem missões nesses lugares. Ele pode mandar você fazer missão onde ele quiser, só que eu tô achando interessante. Todo mundo quer ir fazer missão em Orlando, todo mundo quer ir fazer missão na Europa, todo mundo quer ir fazer missão em países super desenvolvidos, com qualidades de vidas absurdas. E na verdade, meus queridos, são só pessoas que estão querendo um pretexto para fugir do Brasil e ter uma vida melhor em outro país e tá atribuindo isso a uma missão. De missão não tem nada. Às vezes a sua maior missão vai ser ficar no lugar onde você mora até você morrer e alcançar o máximo de almas que você puder naquele lugar. E aí, você está pronto para isso? Talvez você more num lugar que tem uma expectativa de vida muito ruim, um lugar onde é dominado há muito tempo por vários principados e potestades de prostituição, de criminalidade, de adultério, de promiscuidade, de vários outros tipos de coisa ruim. E Deus quer que você seja a luz nesse lugar, Deus quer que você brilhe a luz dele nesse lugar pro resto da sua vida, mas você fica aí dizendo, a primeira coisa que eu vou fazer são enriquecer, sair daqui. E eu tô dando esse exemplo porque eu já ouvi isso de alguns irmãos, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu enriquecer, quando eu arrumar um trabalho melhor, quando eu isso, quando eu aquilo, quando eu prosperar, vai ser sair desse lugar. E às vezes é por isso que Deus não atende a sua oração, porque a sua oração não condiz com o propósito que ele tem para sua vida. Às vezes ele não te prospera justamente porque ele sabe que a primeira coisa que você vai fazer é sair do lugar do centro da vontade dele. Às vezes ele quer que você fique nesse mesmo lugar. E se essa for a vontade dele para você, talvez ele poderia até te prosperar, desde que você usasse essa prosperidade para ser luz no lugar que ele te colocou e não para fugir desse lugar. Então você entende que existem muitas implicações em relação à sua oração, né? E que muitas coisas, dessas coisas que a gente pede, já está disponível, já está acessível para a gente é que ainda não pediu, ou melhor, já pediu, mas pediu de forma errada. E aí eu entro na segunda parte aqui no versículo 3 de Tiago, que vai dizer assim, ó, e quando vocês pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer.
é por isso que as nossas orações não são atendidas. É porque a gente não está pedindo pensando no reino, pensando da perspectiva eterna, pensando nos nossos irmãos que vão ser alcançados através dos nossos recursos. Já parou para pensar que muitas das vezes as orações que a gente faz são orações egoístas, orações que só pensam em nós? Eu, por muitas vezes, aqui eu falo por mim, mas talvez você se identifique com isso, eu vou me usar como exemplo. Mas por muitas vezes, passando por dificuldades financeiras, escassez, a única coisa que eu orava para Deus era o seguinte: Senhor, eu não preciso de muito, eu só preciso do mínimo para me sustentar. Eu só preciso de um trabalho para poder pagar as minhas contas, pagar minha luz, ajudar em casa, ajudar na minha comunidade de fé, conseguir dar o meu dízimo, conseguir dar as minhas ofertas, e tá bom, isso me basta. E talvez lá de cima Deus esteja olhando e falando assim: tá vendo? Você só quer resolver os seus problemas, você só quer resolver os problemas daqueles a quem você ama, mas você não quer resolver os problemas do reino, você não quer resolver os problemas dos arredores, você não quer resolver os problemas das outras igrejas, dos irmãos que estão perdidos, daqueles que estão lá fora. Talvez se eu orar: Senhor, me prospera, mas me prospera de verdade, para que eu tenha tanto ao ponto de transbordar na vida de outras pessoas. Não é para que eu acumule riquezas, não é para que eu vire uma represa, mas para que, a exemplo de um rio, eu possa fluir na vida de outras pessoas, na vida dos meus irmãos, para que eu possa ajudar aqueles que estão passando fome, possa pagar um tratamento para quem está enfermo, possa pagar uma escola para quem não tem possibilidade de estudar, possa talvez sustentar um irmão que queria muito viver da obra, mas precisa trabalhar muito para sustentar sua família e muitas das vezes não consegue nem estar na igreja exercendo seu ministério, queimando por Jesus, vivendo uma vida com ele. Entende que às vezes são as nossas orações que limitam aquilo que Deus pode fazer por nós? E muito por quê? Porque a gente não tem consciência de filho. A gente tá igual o irmão do filho pródigo. Você lembra do irmão do filho pródigo? A gente lembra muito do filho pródigo, né? Mas a gente esquece do irmão. O filho pródigo foi aquele que pediu a herança do pai e foi pra rua gastar tudo. Mas o filho pródigo foi aquele que ficou na casa do pai. E vai dizer que ele trabalhava muito pro pai. E quando o irmão dele volta, o pai manda matar um bezerro gordo, dá anel pro irmão, dá sandália, dá novas vestes, faz uma festa pro irmão. E ele fica pistola, irmão. Ele fica bolado com o pai, ele fica com muita raiva, pé da vida com o pai. Ele fala: pô, cara, esse teu filho aí pegou a herança, te amaldiçoou, porque naquela época você pedir herança com seus pais vivos era uma maldição, ainda é, né, cara? Basicamente você tá dizendo pro seu pai ou pra sua mãe: eu queria muito que você morresse, né? Por isso que eu tô te pedindo a herança antes. Então naquela época era basicamente isso que acontecia e ele vai ficar indignado. E agora esse cara volta e você faz uma festa pra ele: eu tô aqui com você dia e noite, trabalho pra você dia e noite e você não faz nada por mim. E qual é a resposta do pai? Você lembra? O pai vai olhar pra ele e vai dizer assim: meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, e por isso nós estamos celebrando. Você não, você está comigo aqui o tempo todo. Tudo o que eu tenho é seu. Então o pai está dizendo para ele assim: cara, você não precisa me pedir para matar um novilho gordo. O novilho gordo é seu. A hora que você quiser, você vai lá, pega o novilho gordo, mata, assa e come com seus amigos. Faz a festa que você quiser, é seu. Até porque no início da passagem da história do filho pródigo, a palavra vai dizer que o pai dividiu a herança entre os dois. O pai não deu só a herança para o filho pródigo, para aquele que foi embora. Não, ele dividiu entre os dois filhos. A palavra vai ser bem clara dizendo isso. Você pode até conferir na sua Bíblia aí se você quiser. Se você for um pouco mais bereano aí, você pode conferir na sua palavra. A palavra vai estar dizendo isso. O pai dividiu a herança entre os dois. Ou seja, o que o filho pródigo tinha, ele gastou na rua. E tudo que restou era do filho que ficou. Ou seja, ele tinha acesso a tudo. Só que por não ter consciência de filho, e sim de servo, de escravo, ele precisava de um crachá para acessar, ele precisava de uma permissão do pai para pegar aquilo que já era dele e fazer uma festa com os amigos. Então, querido, o que eu quero te trazer para essa realidade hoje é que você não se coloque nesse lugar, sabe? Tem coisas que já estão disponíveis para mim e para você, para que nós acessemos. Tem coisas que a gente não precisa mais pedir a Deus, a gente só tem que acessar, a gente só tem que fazer a nossa parte. A gente só tem que trabalhar um pouco mais, talvez, a gente só tem que ter a direção correta para fazer a visão correta, a gente só tem que se empenhar um pouco mais. Aquilo já está disponível. E talvez a gente não tenha essa clareza, como eu muitas das vezes não tenho, mas, cara, coloque-se em oração, peça para Deus revelar para você: Senhor, o que já está disponível para mim, o que eu já posso ter acesso, sabe? Faz essa oração de Jabes, cara. Senhor, me abençoa, me prospera, que a tua mão seja sobre mim, me livra do mal, alarga as minhas tendas, alarga as minhas fronteiras. Esse livro que eu tô lendo, ele faz essa provocação para nós, para que nós façamos essa oração com fé e a gente experimente a nossa vida mudar dentro dessa realidade, dessa perspectiva de oração. Então que a gente aprenda aqui com o texto de Tiago, que vai dizer que a gente não recebe porque não pede. Então vamos começar a pedir, mas vamos pedir da forma correta, vamos pedir pensando da perspectiva do reino, em que as bênçãos que a gente vai receber vai impactar os outros, vai impactar o lugar em que a gente está, não só a nossa comunidade de fé, mas as outras comunidades de fé que estão ao nosso redor. O que aquilo vai trazer de avivamento para o lugar onde eu moro, para as pessoas que eu posso alcançar. Vamos mudar um pouco as nossas orações para uma perspectiva um pouco mais coletiva e menos individual. Vamos pensar mais no todo e menos em nós mesmos. E talvez seja isso que falte para que a gente acesse as realidades que Deus já tem liberado
pecado sobre a nossa vida. Que é exemplo de mim, você não cometa esse erro. Não faça do reino um condomínio em que você tem direito a usar a piscina, mas não está usufruindo dela. Beleza? Então esse é o meu vídeo para você. Eu espero que ele tenha respondido algumas questões que estejam no seu coração, algumas dúvidas que têm parado na sua mente. Para mim fez muito sentido, de verdade. Eu estou vivendo um momento assim em que eu tenho feito orações para Deus durante muitos anos. E o Senhor ter falado isso comigo abriu muitos meus olhos, principalmente durante esse período que eu tenho lido esse livro. Então parece que acontece uma convergência de coisas ali nesses momentos, assim, né? E Deus vai trazendo algumas pistas do que a gente deve fazer, algumas direções, algumas clarezas. E a gente só tem que tirar isso do campo da subjetividade e trazer para a concretude da vida, né? Conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. É como eu sempre falo, a gente tem que ler a palavra, mas mais do que ler, a gente tem que tentar praticá-la. E é por isso que eu criei o Praticando a Palavra Podcast. Esse não foi um Praticando a Palavra Podcast, mas quase acabou sendo, né? Se tornou um vídeo longo, eu trouxe bastante chave para você aí, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas não tem outra, né? Vai te fazer acessar determinadas coisas e também com muito texto bíblico para embasar. Amém? Espero que esse vídeo faça sentido para você. Um beijo grande no seu coração. Fique com Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Você já sabe, né, que fazendo tudo isso você me ajuda a engajar nesse canal, a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E com isso a gente pratica a grande comissão. Ide por toda parte, pregando o evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ganhar vida para Jesus? Faça parte disso comigo, compartilha esse vídeo com 5 pessoas ou mais, manda no grupo da família, manda no WhatsApp, compartilha com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. É isso, um beijo grande no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais, tchau, tchau.